Eclesiastes capítulo 5. Salomão, ele fala aqui sobre temer a Deus, né? Esse texto, ele vai falar de votos, mas ele está falando sobre tudo. O tema principal não são os votos, mas é o temor que nós devemos ter diante de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Talvez na sua Bíblia diga: guarda o teu pé. Eu até brinquei hoje de manhã com os jovens, né? Não é pegar os pés e botar numa bolsa, mas é essa reverência aqui que Salomão está dizendo. Versículo 2: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus, porque Deus está no céu e você está na terra. Por isso fale pouco. Fale pouco. Ele está dizendo na presença de Deus, no santuário. Porque das muitas ocupações brotam sonhos. Aquele sonho que a gente diz que é de cuscuz, de batata, né? Quem nunca? Eu mesmo, tem dia que sonha cada coisa que meu Pai é eterno. E do muito falar, nasce a prosa. Eu gostei dessa linguagem. Nasce a prosa vã do tolo. Nasce aquelas conversas fiadas. Aí ele vem com o conselho. Versículo 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Por quê? Porque ele deixa de cumprir o voto. Ele promete, mas não cumpre. Cumpra seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita, olha que coisa interessante, irmãos. Não permita que a sua boca te faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Amém, queridos? Ele fala sobre votos, promessas. Dependendo da tradução, é tudo a mesma coisa. Propósitos que fazemos com Deus, promessas que fazemos ao Senhor, votos que fazemos ao Senhor. Salomão aqui, ele nos dá uma aula muito importante. E quando eu digo Salomão inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Lembre-se sempre, toda a Escritura é divinamente inspirada para nos ensinar, nos corrigir, nos mostrar o caminho para que todo homem chegue, né, à plena estatura, aquilo que você precisa saber. Então toda escritura é inspirada por Deus. Então Salomão aqui, inspirado por Deus, ele está nos dizendo: é melhor que você não prometa nada, é melhor que você não vote nada. Porque eu não sei se você percebeu, esse texto aqui, ele traz aqui as consequências da quebra de um voto, as consequências do não cumprimento de um voto. E como eu falei hoje pela manhã na sala dos jovens, não entenda só de uma forma financeira. A gente está falando aqui nesse momento de dízimos e ofertas, sobre finanças. Mas o voto a Deus não é só financeiro. Por exemplo, existem pessoas que fazem voto a Deus da seguinte forma: Senhor, eu esse ano, a partir desse ano, eu vou ler a Bíblia toda. Senhor, esse ano eu vou fazer um curso de obreiros, eu vou servir a igreja como obreiro. Eu vou trabalhar com as crianças, eu quero fazer isso. A pessoa fez esse voto com Deus, não foi com o pastor, não foi com o irmão, foi com Deus. Aí o que acontece? Passa o tempo e muitas pessoas não cumprem esses votos. E eu queria que você prestasse atenção na consequência disso. O versículo 4 diz assim: não permita que a sua boca o faça pecar. E aí ele diz assim: não chegue depois para o pastor, né? Para o pastor, para o sacerdote, para o mensageiro de Deus e diga: eita, me enganei, eu me enganei. O meu voto foi um engano. Aí olha o que é que ele está dizendo aqui, olha o que a palavra está dizendo. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Irmãos, isso aqui é muito sério, porque se você não entendeu, eu vou tentar traduzir para você. A palavra de Deus está dizendo que quando a gente deixa de cumprir o voto, a gente irrita a Deus e Deus destrói as nossas realizações. O texto não está dizendo o diabo vai destruir. O texto não está dizendo o inimigo vai destruir. O texto está dizendo que Deus destrói aquilo que a gente realiza quando nós o irritamos. E aí você não vai encontrar isso só aqui. Mas um dos profetas menores, o povo estava numa seca, o povo estava passando por momentos difíceis.
E a Bíblia diz o seguinte, através do profeta: o Senhor fala assim: vocês estão pensando que vocês iam plantar muito, colher muito, mas vocês não estão conseguindo plantar. E mesmo que vocês plantam, o que cresce não dá para nada, porque eu estou dissipando com um sopro. Deus diz para o seu povo: vocês estão debaixo de maldição, e eu quem estou amaldiçoando. E isso é muito sério. Por quê? Porque nós temos que viver para agradar ao Senhor e não para irritá-lo. Deus é bom, amém, queridos? A Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim, amém? Deus, ele é bom o tempo todo. O seu favor, a sua graça nos alcança todos os dias. Mas nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos irritar a Deus. Nós precisamos ter, o que Salomão está dizendo é: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, ou seja reverente, tenha temor quando você estiver na presença de Deus. O que ele está dizendo é: cuidado, vigie, não faça nada por emoção. Se você prometeu, cumpra. O Salmo de número 15 que nós lemos hoje pela manhã diz que, começa com uma pergunta: quem é que vai habitar no santuário do Senhor? Quem é o verdadeiro cidadão do céu? Quem vai estar na presença de Deus? Ou seja, quem é o verdadeiro cidadão do céu? Quem é aquele que vai para o céu? Começa dizendo: aquele que é limpo de mão, puro de coração. E lá no versículo 4, ele vai dizer: aquele que mesmo com prejuízo seu, com dano seu, quando ele dá a palavra, ele cumpre. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Deus não manda você fazer voto nenhum. Amém? Olha o que o texto diz: é melhor não votar. Deus não mandou você fazer, é uma decisão sua, é uma decisão minha. Então quando você decidir, não deixe para o ano que vem, não deixe para a semana que vem, não deixe para o dia seguinte. Fez um voto com Deus, não diga assim: vou ler a Bíblia, então a partir do ano que vem eu vou ler. Não, fez o voto, comece. Para quê? Para que você não dê lugar a Satanás. Fez um voto financeiro com Deus, cumpra. Quantas pessoas, eu sempre converso isso com o pastor, quantas pessoas ao longo desses anos, quantas pessoas nos procuram, pessoas que não são da igreja, não são da igreja. As pessoas nos procuram e a gente nunca pediu nada a ninguém, nunca disse: olha, você vai ter que fazer uma oferta. Da nossa boca nunca saiu isso. As pessoas vêm desesperadas e pedem para a gente orar por uma causa, e a gente ora, abençoa, e a pessoa diz: olha, pastor, né? Quando sair o meu dinheiro, eu vou dar uma oferta. Amém. Eu vou fazer tal coisa. Aí o dinheiro sai. Aí a causa é resolvida. Tu entregou o voto, bem assim foi a pessoa, ou as pessoas. Né? Amanhã, talvez amanhã chegue. E eu não estou falando de uma, eu estou falando de, meu Deus do céu, inúmeras. Aí depois você fica sabendo das notícias, de coisas que acontecem, você diz: por quê? Quebrou o voto. Não foi comigo, com o pastor, com a igreja. Então, irmãos, o voto, quando a gente faz para o Senhor. De repente fez um voto, eita, não pensei, cumpra. Cumpra para você aprender. Eu falei hoje de manhã: eita, mas eu fiz um voto, eu disse que eu ia dar esse valor, mas eu tinha que comprar um negócio para mim. Tu vai ter que cumprir. Tu vai ter que cumprir o voto. Sabe por quê? Para você aprender. Você aprender a não fazer nada na emoção e não ser amaldiçoado. Então, entenda, queridos, Deus não vai chegar com a arma na sua cabeça: olha, você tem que fazer isso. Não. Ele está no seu trono. Amém? Deus está no trono. Olha o que a palavra está dizendo. Cuidado, porque Deus está no trono, está lá no céu e você na terra. Né? Recolha-se. Nós temos que nos recolher a nossa insignificância. Então, cuidado, está falando com Deus, não está falando com o homem. Por que essa palavra nessa noite? Porque o que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos fazer uma autoanálise. Nós estamos chegando ao final do ano. Talvez você tenha prometido algo para o Senhor no início do ano, no final do ano passado. Quantos votos você fez na pandemia? E eu incluo aqui tudo: votos financeiros e votos de atitudes e de serviço para com Deus. Quantas coisas você prometeu ao Senhor e que até agora você não cumpriu? Eu quero liberar essa palavra para você: cumpra. O Senhor é misericordioso. Talvez até agora você esteja aí com as suas realizações empacadas, destruídas, sem a graça, sem o favor do Senhor, sem a bênção do Senhor. Mas essa é uma noite de conserto, essa é uma noite de aliança, porque se você está aqui, é porque Deus ama você e Ele quer consertar junto com você essa área da sua vida. Ele quer que você conserte essa área, esse altar. Ele está quebrado, mas é tempo de reconstruir, é tempo de reformar,
de consertar esse altar. Então, comece a pensar o que foi que eu prometi ao Senhor e que eu não cumpri. Ainda há tempo de você cumprir. Decida hoje fazer isso. E o Senhor, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Porque se fazer o voto e não cumprir desagrada a Deus, irrita a Deus, o contrário agrada ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ama aquele que contribui, que oferta com alegria. Ele ama quando você oferta. Ele ama quando você é abençoado. Deus, Ele tem prazer na tua prosperidade. Então não irrite a Deus com os seus votos precipitados, com a sua quebra de aliança. Reconstrua hoje. O Senhor está aqui para te fortalecer e para te ajudar a cumprir o voto que você fez ao Senhor. Talvez esse voto ninguém sabe. Talvez foi algo que você não contou nem para o seu marido, nem para a sua esposa, nem para o seu pai, nem para a sua mãe, que você fez com você e Deus, entre você e Deus. O Senhor, Ele sabe, Ele está aguardando, Ele está esperando que você cumpra. Então essa é a noite de você restaurar o altar, cumprir o voto, para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Talvez o voto quebrado seja a falta de entregar dízimos e ofertas na casa de Deus. Talvez o voto quebrado seja servir ao Senhor de uma forma diligente. Talvez o voto quebrado seja ler a palavra, seja evangelizar, ganhar almas. Quantos não fizeram votos de ganhar almas e não ganharam uma alma sequer? Não porque Deus não deu graça para ganhar, mas porque você não se dispôs a ganhar. Então que nessa noite você diga: eu vou me lembrar, como diz lá em Apocalipse, Jesus disse assim para uma das igrejas: lembre-se de onde você caiu. Lembre-se onde foi, em que momento você caiu. Vá lá e conserte. Deus é bom, amados. Ele não quer nos destruir. Ele não quer nos amaldiçoar. Ele quer nos abençoar. Amém? Então fique de pé.